Declaração de uma pessoa que trabalha para o Jorge Jesus no Brasil sobre as negociações com o Corinthians, abre aspas. Não foi só uma conversa, houve acerto de valores e minutas trocadas, fecha aspas. No vídeo de hoje do canal do Nicola, dou todos os detalhes dessa história, falo também sobre a situação do São Paulo, que deve 11 meses de direitos de imagem para vários de seus atletas do elenco principal. Tem ainda novidades do Palmeiras, Endrick não é o único do time campeão da Copinha pretendido por clubes europeus. Falo também sobre Cruzeiro, Atlético Paranaense. Tem uma notícia importante que envolve Santos e Flamengo. Que história é essa de que o Flamengo já fez proposta de 2 milhões de dólares para tirar o Marinho da Vila Belmiro? Além de tudo isso, bora te atualizar sobre as últimas do mercado. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de começar a passar as informações, só queria pedir para deixarem like e se inscreverem no canal para não perder nada sobre o mercado agitado do futebol brasileiro e internacional. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações para ser avisado toda vez que a gente fizer vídeo novo, ou live, ou programa do Nicola. O dessa quarta-feira vai começar por volta de 7h30 da noite e terá Júlio Casares, presidente do Tricolor, ao vivo para responder as suas perguntas. Bom, bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E a quarta-feira é uma quarta-feira nobre com vários campeonatos estaduais. Por exemplo, Flamengo e Vasco em ação no Rio de Janeiro, Atlético Mineiro em ação em Minas Gerais. Já em São Paulo, o Santos enfrenta a Inter de Limeira, estou mostrando para vocês as cotações. Em caso de vitória da Inter dentro de casa, cada real apostado vale R$ 3,96. Se der empate, cada real apostado rende R$ 3,40. Em caso de vitória do Santos, R$ 1,96 para cada real apostado. Vou deixar o link da 1xBet no comentário fixo, você vai lá, se cadastra, só não esquece de usar o cupom Nicola para ganhar 100% de bônus no valor do depósito. Bora começar o giro de notícias e a primeira informação é de Elano, técnico da Ferroviária, que conseguiu um importante empate em 0-0 com o Corinthians na noite dessa terça-feira na Neoquímica Arena. Sob o comando do Elano, a Ferroviária chegou a 20 partidas de invencibilidade, mas o número que mais me chama a atenção é o de jogos sem sofrer gols. São 15 partidas dessas 20 em que a Ferroviária deixa o campo sem tomar nenhum gol. O 0-0 com o Corinthians é bem verdade, teve várias oportunidades de gol para o Timão, mas a Ferrinha começa o Campeonato Paulista com um bom empate. Mudando de assunto para falar sobre o Botafogo, que só empatou na estreia do Campeonato Carioca contra o Boa Vista 1-1. O gol do Botafogo foi marcado pelo Carlinhos, o Cadu igualou o jogo a favor do Boa Vista. Importante contar que esse jogo marcou a volta de Gatito Fernandes depois de mais de 500 dias de ausência. Para fechar o giro de notícias, bora te informar que o Douglas Costa deve ser anunciado a qualquer momento como novo jogador do Los Angeles Galaxy, onde vai ter direito a salários na casa dos R$2.200.000 mensais. O ex-atacante do Grêmio, que ainda pertence à Juventus, será um dos jogadores mais bem pagos da Major League Soccer. Bora falar agora sobre Marinho e a possibilidade de o atacante do Santos virar reforço do Flamengo. Informação divulgada na noite dessa terça-feira pelo site torcedores.com. De acordo com a apuração da galera por lá, o Flamengo ofereceu 2 milhões de dólares, ou algo na casa de 11 milhões de reais, para ficar com o Marinho definitivo. De acordo com o torcedores.com, a revelação foi feita por um dirigente do Santos. Recebi essa notícia muito tarde e não consegui a confirmação nem de ninguém do Peixe, muito menos de alguém do Flamengo. Ao longo dessa quarta-feira prometo voltar com esse assunto e com mais novidades. É importante contar que o Santos recentemente já recusou proposta do Internacional e o Marinho já deixou bem claro que tem a intenção de deixar o Peixe, mas a ideia dele é se mudar para o mundo árabe. Tudo para que ele possa fazer um pé de meia, jogador que já tem uma certa idade e ainda não conseguiu a independência financeira. O que poderia jogar a favor do Marinho no Flamengo? O contrato dele com o Peixe termina em dezembro, ou seja, a partir de julho o Marinho já pode assinar um pré-contrato para deixar o Santos na virada do ano sem render qualquer centavo. Então, se essa proposta de fato for real, é algo como, ou você pega 11 milhões de reais agora, ou vai correr o risco de na metade do ano ver o Marinho assinar com qualquer outro clube um pré-contrato e deixar a Vila Belmiro sem render qualquer centavo. A última, antes de mudar de assunto,
é legal contar para vocês que Marcos Braz namora há bastante tempo a possibilidade de contar com o Marinho. E o Flamengo, que perdeu recentemente o Kennedy, ainda não tem uma definição em relação ao Michael. Negociações arrastadas com o Al Hilal da Arábia Saudita. Bora contar que as conversas entre Botafogo e Oscar Romero, o irmão do ex-corintiano Angel Romero, deram uma bela esquentada. Conversei por WhatsApp com o Regis Marques, que é um empresário brasileiro que representa os irmãos gêmeos em território nacional, e ele admitiu que houve um avanço importante nas tratativas entre o Botafogo e o Angel Romero. O Angel já deixou bem claro quanto está disposto a ganhar e o Botafogo acenou com a possibilidade de fazer uma proposta nos próximos dias no modelo ou com cifras próximas àquilo pretendido pelo meio atacante. O paraguaio, que não joga desde a temporada passada, quando teve seu contrato rescindido com o São Lourenço por causa de problemas financeiros do clube argentino. Na oportunidade, Romero ganhava cerca de 700 mil mensais. O Botafogo não topa pagar tudo isso, mas tem a intenção de transformá-lo no grande astro do time que será montado para a temporada de 2022. De acordo com o Regis Marques, a frase é a seguinte, abre aspas, está perto, mas agora depende do Botafogo, fecha aspas. Quero te contar as últimas sobre o Cruzeiro, que tem vivido dias agitados, tudo por causa do registro de seus atletas. Na segunda-feira, o Ronaldo Fenômeno conseguiu quitar 22 milhões de reais em pendências do Cruzeiro na FIFA, com o Tigres do México, com outro time mexicano pelo Riascos e ainda com o Defensor do Uruguai pelo Arrascaeta. A partir de terça veio a autorização para que o Cruzeiro registrasse seus primeiros reforços. E dos 12 atletas contratados, 8 têm condição de jogo para a partida dessa quarta-feira contra o RT às 17 horas no Independência. Dos titulares, o técnico Paulo Pesolano não vai contar com o goleiro Rafael Cabral, com o zagueiro de Sidney, eles não foram registrados. Já o Maicon e o Pedro Castro com o Covid estão descartados também, assim como o Brazão, goleiro, que ainda está fora de forma. Quais serão os atletas à disposição do técnico uruguaio para essa estreia? Gabriel Dias, lateral direito, ex-Ceará. Matheus Silva, zagueiro que veio do Ituano. Felipe Machado e William Oliveira, ambos são volantes. João Paulo, meio atacante, além dos atacantes Edu e Vagninho. O Vitor Leque, que já estava no Cruzeiro na temporada passada por empréstimo, também foi registrado agora como jogador oficial da Raposa. Quero te falar agora sobre o Atlético Paranaense, que pode se beneficiar de uma notícia que vem do exterior. O Newcastle já se acertou com o Lyon para a compra do Bruno Guimarães por 40 milhões de euros ou 245 milhões de reais. Para que o negócio saia, basta que o Bruno Guimarães aceite as condições da transferência, o Bruno que serve à seleção brasileira lá no Equador. Ele deve dar uma posição definitiva nessa quarta-feira, se tudo correr dentro do esperado, será jogador do Newcastle, o mais novo clube rico. Você vai lembrar que o Newcastle havia sido adquirido recentemente por Mohammed bin Salman, que é herdeiro da família real saudita. Pois bem, o Atlético Paranaense tem direito a 20% da mais-valia, ou do lucro do Lyon com a negociação. Bruno havia sido comprado pelo Lyon por 20 milhões de euros, está sendo vendido por 40 milhões, ou seja, a mais-valia de 20 milhões de euros. E é em cima desse valor que a gente calcula 20%. Dessa maneira, dá para dizer que o Furacão fica com 4 milhões de euros, que equivalem hoje a mais ou menos 25 milhões de reais. Tem só um ponto importante. Na transferência do Bruno Guimarães ficou combinado que em cima da grana que teria direito o Atlético Paranaense, o Audax morderia 30%. Então, a menos que o Petralha consiga não repassar 30% para o Audax, a cifra final a que terá direito o Atlético Paranaense gira na casa dos 17 milhões e meio de reais. Dá para dizer que é uma boa grana, levando em consideração especialmente que o Atlético Paranaense hoje tem uma das folhas mais baixas entre os times que brigam na parte de cima da tabela do futebol nacional. E esquecendo de uma coisa importante, o Atlético também terá direito nessa transferência ao mecanismo de solidariedade, que é aquele item que preserva ao time revelador do atleta um percentual da negociação. Dá para imaginar que o Furacão vai ultrapassar os 20 milhões de reais, somando todas as questões envolvendo o Bruno. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Tenho contado para vocês nos últimos dias que entre que interessa ao Barcelona e ao Real Madrid. O time de Madrid hoje é considerado favorito nessa disputa com o Barça. Mas o Endrick não é o único do time campeão da Copinha que desperta a atenção de times gigantes do futebol europeu. O Giovani, canhoto que joga pela ponta direita, muito bom jogador, autor de um golaço na vitória por 4-0 contra o Santos nessa terça-feira, também interessa a times europeus.
De acordo com o pessoal da ESPN.com.br, os clubes que hoje pretendem contratar o Giovani são Juventus da Itália, Barcelona e Grupo City. Como uma informação adicional, o Grupo City, antes mesmo da Copinha, já havia sinalizado com uma proposta baixa, mas que serviria para garantir a transferência de forma imediata. Giovani, que já completou 18 anos de idade, tem contrato com o Verdão até maio de 2024. No finalzinho da temporada passada, ele chegou a disputar 14 partidas pelo time principal do Palmeiras. Você vai lembrar que os atletas do time titular ganharam folga mais cedo, saíram de férias, e o Giovani foi uma das atrações da reta final do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Palmeiras. Nesses 14 jogos, desde que se tornou profissional, 1 gol e 1 assistência. Você gosta do Giovani? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bora falar agora sobre o São Paulo, que vive situação financeira extremamente delicada. O Pablo é um dos vários atletas do elenco do Tricolor que tem 11 meses de direitos de imagem atrasados. É bom observar que essa dívida nasceu no último ano da gestão do Leco. A partir de março de 2020, o Leco suspendeu o pagamento dos direitos de imagem. Então, todos os jogadores do elenco do São Paulo que estavam em 2020 e que recebem alguma quantia em direito de imagem têm essa pendência com o Tricolor. Isso porque o Júlio Casares assume em 2021 e não consegue quitar todas as obrigações deixadas pelo Leco. O Júlio se viu obrigado a pagar uma série de dívidas que poderiam resultar em punições na FIFA, e em relação aos jogadores criou-se um bolsão que previa a possibilidade de que novas receitas pudessem ser repassadas para os atletas. O grande detalhe é que essas novas receitas não apareceram como se imaginava. Por exemplo, venda de atletas para o exterior, acabou não rolando. O programa de sócios torcedores estacionou nos 30.664 torcedores, bem abaixo da expectativa de fechar o ano de 2022 com 100 mil associados. São Paulo também tem tido dificuldade em faturar com bilheteria, em faturar com outras receitas. O departamento de marketing é aquele que melhor funciona. O Pablo, inclusive, com esses 11 meses de direito de imagem, tem cobrado do São Paulo garantias para que possa assinar a rescisão do contrato. As negociações têm se encaminhado para que exista a rescisão, mas o Pablo está muito preocupado com a possibilidade de acertar o pagamento dessa dívida e não receber na forma prevista. O que o Pablo cogita, sugere? Mais do que isso, o que o Pablo cobra? Ele quer que o São Paulo seja multado caso atrase o parcelamento desses 2,5 milhões de reais que o São Paulo deve ao jogador, referentes a direitos de imagem, mas também a fundo de garantia e uma pequena quantia em salário em carteira. São Paulo, que se vê em situação muito delicada do ponto de vista financeiro, até por isso tem evitado falar em mais contratações. Busca nesse momento um zagueiro que chegue barato, sem grandes investimentos. O atacante de lado de campo, tão pretendido pelo Rogério Ceni, dificilmente será contratado. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva e importante. Jorge Jesus chegou a dizer sim ao Corinthians. O primeiro a falar sobre o tema foi o craque Neto. Na última segunda-feira, voltando de férias, ele contou que o Jorge Jesus e o Corinthians chegaram a negociar. Informação que foi confirmada para ele, inclusive pelo presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. Cheguei a contar no vídeo da tarde da segunda-feira a respeito dessa história. Na terça-feira, uma pessoa muito próxima ao Jorge Jesus me procurou para dizer que não houve só conversa, coisa foi muito além. Vou dar detalhes para vocês. Primeiro eu vou reproduzir aquilo que eu ouvi. Abre aspas. Não foi só uma conversa entre Corinthians e Jorge Jesus. Houve acerto de valores, minutas trocadas e no final o Jesus deu para trás por questões pessoais. Essa minha fonte insiste. Ele que deu para trás, mas chegou a acertar base de contrato e tudo encaminhado para assinatura. Fecha aspas. Jorge Jesus teria direito a 4 milhões de euros por temporada para trabalhar no timão. Esses 4 milhões de euros equivalem a 24 milhões e 600 mil reais por ano. Se a gente dividir por 13, o custo do JJ seria de 1 milhão e 900 mil reais por mês, livres de impostos. É bom contar que nessa grana, nesse 1 milhão e 900 mil por mês, também estavam inclusos 7 auxiliares técnicos que viriam com o Jorge Jesus. Até essa questão do número de auxiliares técnicos foi debatida entre as partes. Esse namoro começou com uma sugestão de um empresário que é próximo do JJ ao Corinthians.
Timão se interessou e começou a debater a respeito das possibilidades. Outra coisa importante, se nas conversas com o Atlético Mineiro Jorge Jesus pediu 6 milhões de euros por temporada, nas tratativas com o Timão a pedida foi menor, de 4 milhões de euros, mas o Jorge Jesus preferiu continuar em Portugal, mais próximo da família, especialmente nesse momento de pandemia, com contaminações atingindo números recordes por todo o mundo, e com o detalhe de que até o mês de maio ele segue recebendo seu salário de forma integral do Benfica. Se ele, por exemplo, fosse contratado pelo Corinthians no mês de janeiro, automaticamente os pagamentos do seu salário pelo Benfica seriam suspensos. E só para completar, o Silvinho, que perderia o cargo de técnico com a chegada do Jorge Jesus, não começou o ano de 2022 com o pé direito. O time dele só empatou com a Ferroviária 0-0 dentro de casa, e o Silvinho foi muito cornetado por torcedores, especialmente nas redes sociais, por não fazer com que o Corinthians fosse o capaz de vencer um jogo extremamente confortável. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra por volta das 5h30 da tarde com mais um vídeo e por volta das 7h30 da noite com a entrevista exclusiva com Júlio Casares. Conto com a audiência de todo mundo. Combinado? Não esquece de se inscrever também no nosso canal de cortes. O link está na descrição, beleza? Abraço, tchau!